Sou o professor Jadson de História e estou aqui para mais uma aula do professor Luiz Carlos. Sejam bem-vindos, alunos, alunas, vocês que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para a aula de hoje, nós separamos um conteúdo de História Geral. Isso, História Geral, que às vezes acaba sendo um terror para muitas pessoas, porque tem muita informação, tem muita política, né, tem muitos quadros sociais, econômicos, mas de maneira cautelosa e com cuidado, de maneira mais pensada, a gente consegue chegar a resultados interessantes estudando História Geral, até porque a macrohistória que inicia e da macrohistória nós vamos para os pormenores, né, as particularidades da história. Muito bem, o conteúdo de hoje de História Geral será Baixa Idade Média. Vamos recapitular rapidamente aí. Baixa Idade Média, que vai ali do século XI até o século XV aproximadamente. Para quem esqueceu, Idade Média é aquele período de mais ou menos 1000 anos, né? O famoso período de 1000 anos, que vai desde mais ou menos a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., até mais ou menos 1453, com a tomada da cidade, importantíssima cidade de Constantinopla, pelo Império Turco-Otomano, né? Isso aí que se deu por volta de 1453. Então, o nosso recorte de estudo vai ser basicamente a Baixa Idade Média. Lembrando a você que está se preparando para o Enem, que quando eu falo Baixa Idade Média, eu estou dizendo que é o período da decadência, né? É o final já da Idade Média, quando o feudalismo já não tem mais tanta força e um renascimento do comércio vai acontecer, principalmente em razão da retomada de regiões estratégicas ali do mar Mediterrâneo. Então, esse é o nosso intervalo de estudos de hoje. Eu diria que esse conteúdo é um conteúdo com aparição mediana nas provas do Enem, é um conteúdo que sempre tem alguma abordagem, alguma referência, alguma menção lá na prova de vocês, né? O Enem desse ano, que vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. Então, vamos ao primeiro slide para nós nos situarmos melhor. A partir do século XI, a Europa passou a viver um período de relativa tranquilidade social e crescimento populacional. Olha só, hein, gente? Olha isso aí. A expansão econômica tornou-se inevitável. Os limites impostos pelo sistema feudal começaram, então, a ser rompidos. Aí nós temos uma imagem mostrando uma situação típica da Baixa Idade Média, né? O uso da charrua, que já era um instrumento peculiar, básico desse momento aí de decadência do feudalismo. Vamos ao próximo slide, por favor. Temos aí então, as cruzadas reabriram o mar Mediterrâneo aos europeus. Isso mesmo, cruzadas. O comércio ganhou impulso e as cidades cresceram. Nem mesmo a crise do século XIV, né, Guerra dos 100 Anos e Peste Negra, conseguiu deter as transformações que vinham ocorrendo. Primeiro, vamos para cá, falar das cruzadas. Olha, as cruzadas foram uma série de empreendimentos, né, empreendimentos militares, que a igreja promoveu a partir ali do século XI, indo até mais ou menos o século XIII, e que significou basicamente expedições militares, tá certo? Que foram realizadas, né, que tinham como composição básica pessoas dos mais diversos grupos. E aí as cruzadas, elas tiveram, no primeiro momento, uma intenção X, uma intenção mais, digamos, religiosa, que era retomar as áreas, né, consideradas sagradas pelo cristianismo e que estavam ocupadas pelos muçulmanos. Vamos lembrar que a partir do século VII, mais ou menos, os muçulmanos se expandem ali por parte do Oriente Médio, né, e chegando até mais ou menos o norte da África e indo um pouco mais para o extremo leste também. Então, os muçulmanos, eles ocupam tudo aquilo a partir do século VII
e até inclusive vamos lembrar de algumas batalhas importantes, né? Uma principal, a Batalha de Poitiers, que inclusive acabou impedindo o avanço muçulmano para a parte mais ao norte da Europa, né? A parte mais ao norte, mais oeste ali. Isso foi muito importante porque, do contrário, o islamismo, o muçulmanismo também teria ocupado, teria avançado bastante por essas áreas consideradas estratégicas. Então, as cruzadas foram expedições militares. A Igreja Católica Medieval, vamos fazer aqui as devidas distinções, tá bom? A Igreja Católica Medieval, ela organizou uma série de expedições que começaram ali por volta do século XI, como eu já disse, e foram até o século XIII. Essas cruzadas, elas tiveram, digamos assim, êxito em alguns aspectos, mas significaram principalmente um mar de sangue, né? Todos nós temos essa noção aí de que as cruzadas mataram muitas pessoas, foram centenas e centenas e centenas, afinal de contas um empreendimento que dura 200 anos vai acarretar muitas mortes, é claro. Então, estas expedições, elas tiveram como objetivo máximo, né, retomar as áreas que estavam sob o domínio dos muçulmanos. Esse foi o objetivo religioso, a cidade de Jerusalém, uma cidade inclusive sagrada para 3 grandes religiões, 3 grandes correntes religiosas, judaísmo, islamismo e o cristianismo. As cruzadas, então, elas avançam por diversas regiões, principalmente Jerusalém, que era a cidade sagrada. Batalhas intensas são travadas e as cruzadas, elas acabam por ter um detalhe curioso. Na medida em que os cristãos avançam e vão vencendo batalhas contra os muçulmanos, áreas vão sendo liberadas, né? Áreas essas que tiveram o comércio com o Ocidente interrompidos, né, as relações comerciais interrompidas com o Ocidente durante um certo tempo e que acabou por dificultar as transações comerciais, acabou por travar, né, foi uma ruptura naquela ligação entre Ocidente e Oriente, do Oriente, de onde vinham mercadorias importantes, como especiarias, vamos lembrar aí, perfumes também, tapetes, e muitas outras coisas que a Europa, na parte ocidental, necessitavam para fortalecer, para fazer aquele comércio efervescente surgir. Muito bem. Então, as cruzadas, elas guardam uma relação direta com esse período. As cruzadas que acontecem ali na Baixa Idade Média. As cruzadas que significaram essa retomada do comércio, que acabaram significando a retomada do comércio, ali no mar Mediterrâneo e, portanto, tendo uma importância assim das mais impactantes para essa nova realidade. A gente sabe muito bem, você, meu querido estudante que está se preparando para o Enem, vai lembrar que o feudalismo, ele deixa o comércio em stand-by, entre aspas, né? Deixa o comércio ali adormecido, não tem comércio efervescente, não tem aquele comércio forte, aquele comércio sólido, como você vai ter a partir de agora. Então, quando o feudalismo estava predominando, o comércio ficou tímido. Essa é uma primeira afirmação que a gente faz aqui, uma primeira constatação, e que é importante você anotar, inclusive, em seu caderninho. Quando o feudalismo estava sólido, estava alcançando os seus momentos mais do ápice, o comércio ficou tímido. Com esse comércio tímido, os europeus se voltam para um modelo socioeconômico que tinha como elemento principal a troca. Temos aí as relações servir de produção, não é isso? E temos as relações, por exemplo, suzerano e vassalo. Vocês lembram disso também? Uma se dava naquele eixo, naquela área, ali naquela parte envolvendo
o senhor feudal e o servo, e a outra se dava, né, a suzerano vassálica se dava entre um senhor feudal e o seu vassalo, obviamente. Muito bem, então as cruzadas, elas têm esse papel importante para fazer o comércio renascer, porque uma vez essas áreas retomadas, né, o comércio agora vai poder fluir. Você concorda comigo? Então o comércio vai poder fluir e ele vai nascer. É por isso que esse período vocês vão encontrar no livro de história como sendo chamado, né, de renascimento comercial. Olha isso, hein? Anota no seu caderninho aí, meu amigo. Cuidado, rapaz. Anota aí. Renascimento comercial. Por quê? Porque o comércio ressurge, meus queridos. O comércio ressurge a partir desse momento. Quando as cruzadas retomam essas áreas sagradas, o comércio ressurge. Então, cruzadas, primeiro elemento importante para você relacionar com a Baixa Idade Média, volta do comércio. Vamos mais uma vez ao slide para vermos o segundo ponto. Olha só, então as cruzadas reabriram, né, o mar Mediterrâneo, no caso o comércio pelo mar Mediterrâneo. O comércio ganhou impulso e as cidades cresceram. Olha isso, hein, gente? Volta para cá, por favor. As cidades cresceram. Uma vez que o comércio ressurge, ora, todos nós sabemos que áreas comerciais, por exemplo, para você ter uma ideia aqui mais clara, daqui a pouco com um slide a gente tem uma noção melhor. O comércio ressurgindo, produtos vindos do Oriente para o Ocidente, eles vão ser comercializados, vão ser vendidos ali na parte ocidental da Europa. Que produtos, professor? Por exemplo, vamos lá, vamos lembrar aqui as chamadas especiarias, né? Quem é que não lembra das especiarias aí? Noz moscada, pimenta, né? Cravo, esse tipo de coisa. Temos também perfumes, temos tapetes, ok? Temos ouro. Importante lembrar a vocês que um dos primeiros nomes da Itália, da Europa Ocidental, mais precisamente da Itália, o viajante Marco Polo, né, famoso Marco Polo, foi um camarada que, digamos assim, teve esse contato de maneira aprofundada, sólida, com o mundo oriental, e de lá, né, ele começou a trazer produtos de grande valor comercial na Europa. Inclusive, Marco Polo vai apresentar para a Europa o reino maravilhoso, né, das Índias, do Oriente, ali da Ásia, que vão despertar um interesse grandioso, um interesse, digamos assim, de grandes proporções, interesse comercial de grandes proporções, aos europeus ali no século XV, no século XV, século XVI. Quem é que não lembra aí? As famosas grandes navegações, né, que Portugal e Espanha vão encabeçar, mas isso aí é assunto para outras aulas. Marco Polo, um dos principais italianos envolvidos nesse comércio lá com o Oriente, vai trazer de volta, vai reativar e vai aprofundar essas relações comerciais, ali tendo como rota principal o mar Mediterrâneo. E aí nós temos o quê? Nós temos agora, com esses produtos chegando ao Ocidente, a inauguração de núcleos de comércio pela Europa. Esses núcleos de comércio são chamados pela historiografia como feiras, as famosas feiras medievais. Tem um slide que vai mostrar isso aí, por favor, vamos a ele, para nós, o próximo, por favor. Ok, esse aí. Veja só, meu querido estudante, nós temos as feiras medievais, né, locais de grandes negócios. Eu acredito que dá para ver mais ou menos algumas regiões importantes. Temos aí Europa, né, temos a Ásia, para vocês se situarem, temos a Rússia, mais ao norte ali a Prússia, e temos no meio a região de Flandres e a região de Champagne, certo? Essas linhas aí, algumas pontilhadas e outras contínuas,
mostram como era a rota, né, que eram rotas travadas entre os comerciantes, principalmente italianos, no primeiro momento, entre o Oriente e o Ocidente. Veja aí o emaranhado de coisas, ó. Percebam que nós temos Hamburgo, certo? Temos, como eu já falei, a região de Flandres, de Champagne, né? Temos Nápoles, ali naquela parte da Itália, temos Constantinopla, certo? Esses aí, os pontos centrais, Sevilha, né, também, temos pontos centrais aí onde as feiras aconteciam. E feiras de que maneira? Aí volta para cá. Essas feiras de que maneira? Ora, eram feiras parecidas como as atuais, meus caros. Eram feiras onde comerciantes, grupos de comerciantes se reuniam para comercializar esses itens vindos do Oriente. E aí o que acontece? Quando esses núcleos de comércio, chamados de feiras, vão ganhando corpo, vão ganhando grandes proporções, eis que aí, nesses núcleos, né, nos arredores, vão nascer os chamados burgos. Olha isso, hein? Anota aí, meu amigo, anota isso aí, burgos, que daí vem o nome burguesia. O que era um burgo? Bom, um burgo era uma fortificação, ok, meus caros? Era uma espécie de semente de uma cidade que aos poucos vai ganhando uma estrutura mais suntuosa, maior, e esses burgos, essas estruturas, elas vão crescer ainda mais e vão atrair mais pessoas interessadas no comércio que era típico, né, dessas feiras aí. Muito bem, então, rotas, no caso aí a feira, nos arredores os burgos e a estrutura maior do comércio. Muito bem, vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com os aspectos mais diretos do comércio do século XIV. Vamos lá.